Fala meus amigos, tudo bem? Começando mais um conteúdo sobre Internacional, dessa vez aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não é inscrito, já peço para tu te inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e não perder nenhuma informação sobre a dupla Grenal. Nós vamos esmiuçar hoje, aqui agora, os detalhes da partida da estreia do Internacional na Libertadores da América. Como foi esse jogo lá na Colômbia? Um empate com sabor de derrota ou um empate com sabor de vitória? Vamos saber direitinho e aí tu tira as tuas conclusões a partir de agora aqui no nosso Central Grenal. Bom, e para a gente começar falando direitinho da partida, vamos ver como é que o Inter entrou em campo, né? A escalação do Mano Menezes saiu com o goleiro Kehler, Fabrício Bustos, Gabriel Mercado, Vitão, Tauan Lara, o Johnny, o Depena, Maurício, Alan Patrick, Wanderson, Luiz Adriano e ali o técnico Mano Menezes. Bom, o primeiro tempo do Internacional, o Inter conseguiu se impor, fez uma partida, pelo menos nos primeiros minutos, envolvente. O Inter conseguiu se manter com a posse de bola, mas criou pouco. O meio do Inter não conseguiu criar grandes oportunidades. Contei duas no primeiro tempo com o Luiz Adriano, uma delas estava impedido, mas mesmo assim ele não conseguiu desenvolver o seu jogo. Luiz Adriano não estava conseguindo sair da marcação do time do Medellín. Era um jogo muito mais, eu acredito, para o alemão, que colocaria uma força física. O alemão é de brigar pela bola, é brigador, diferente um pouco do Luiz Adriano. Não fez uma partida tão boa assim o Luiz Adriano. O Inter, embora tivesse a posse de bola, criou muito pouco. E isso fez toda a diferença para o clube colorado. O Medellín teve apenas uma chance no primeiro tempo, numa rebatida de bola errada do Depena, que acabou parando no goleiro Kehler. Mas mesmo assim, eu enfatizo que o primeiro tempo do Inter foi bom, porque para um jogo fora de casa de Libertadores da América, manter a bola pelo menos já é um bom sinal, embora o Inter não conseguisse criar. O segundo tempo, sim, aí foi uma coisa que não tem explicação, vamos dizer assim. O Inter voltou totalmente desfocado, um time apagado, perdia bolas fáceis, não conseguia tocar. Parece que se inverteu o primeiro tempo do Medellín com o primeiro tempo do segundo tempo do Internacional. Mas aí veio o que todo mundo já esperava. Com aquele primeiro tempo que chamou a atenção pelas características que eu disse para vocês, o segundo tempo também chamou a atenção, mas por negativas. E a todo instante se tinha na cabeça de que o Medellín faria o seu gol, e fez. Logo aos 7 minutos, numa falha do goleiro Kehler, que acabou se chocando com o Mercado, Vitor Moreno abriu o placar de cabeça para o time do Medellín. E aí, Mano Menezes resolveu mexer. Aos 15 minutos ele tira Moledo pelo Mercado, o Moledo saiu com desconforto, pode ser uma lesão ou não, vamos ter uma confirmação durante o dia, e ele tirou o Maurício para a entrada do Pedro Henrique. O Inter continuou tentando ter a posse de bola, mas mesmo assim não conseguiu. Muito diferente do primeiro tempo. O Medellín continuou criando, continuou indo para cima, não surtiram efeito as mudanças de Mano Menezes. Aos 25, Mano tenta uma nova mexida. Tirou o Johnny, que por sinal o Johnny foi muito bem nessa partida, jogou muito bem o volante Johnny, para a entrada de Baralhas. O Johnny já estava muito desgastado, já não conseguia mais colocar força física em cima dos adversários, então o Mano optou pela troca do jogador. E também tirou o Luiz Adriano, que, como eu disse para vocês, não fez uma boa partida, muito inseguro, muito preso no meio dos adversários. O Luiz Adriano, eu acho que não era jogo para ele, não conseguiu se desenvolver. Muito impedido Luiz Adriano. O Luiz Adriano se colocava em diversos momentos em posições de impedimento. Talvez tenha que treinar um pouco mais essa questão. Para a entrada do Luca. E esse sim, esse foi o protagonista do jogo. Esse foi o cara que foi para cima. Lembra das características do alemão? Aliás, o alemão não jogou ontem porque estava suspenso. Tá? A gente precisa... Porque, foi um jogo do alemão, por que não botou o alemão? O alemão estava suspenso, não podia jogar. Mas lembra das características que eu falei para vocês? Que era um jogo de corpo, era um jogo de ir para cima, um jogo de
de brigar, no bom sentido, foi o que o Luka fez. Ali aos 40 minutos, pela esquerda, perto da bandeirinha de escanteio, ele brigou com o defensor do Medellín e numa roubada de bola conseguiu cruzar para a área. O Wanderson acabou parando no goleiro, mas Alan Patrick, no rebote, fez o gol colorado, empatando a partida. O Inter agora volta a campo no dia 18 de abril contra o Metropolitanos no Beira-Rio. Por que foi que deixou esse gosto, vamos dizer assim, um gosto amargo, um gosto de derrota nesse empate do Colorado? Porque a gente sabe que o Inter tem condições de vencer. De todos os times que tem no grupo do Internacional, o Internacional é o melhor time e a gente sabe disso. A gente sabe que o Inter tem um bom elenco, a gente sabe que o Inter tem uma continuidade do seu elenco com o seu treinador. O Inter tinha condições de ganhar esse jogo, como foi no primeiro tempo, era só ter mantido o ritmo, mas não conseguiu. A sorte do Inter é que o grupo que ele pegou na Libertadores da América é um grupo mais fraco tecnicamente, é um grupo que eu acredito que no grupo do Internacional vai passar Inter e Nacional do Uruguai. São os dois times que eu acho que vai passar, porque os outros dois, tanto o Medellín quanto o Metropolitanos, são times mais fracos, vamos dizer assim, e ontem se mostrou isso. O Inter, que foi muito abaixo do esperado. O Inter não conseguiu, mais uma vez, manter um ritmo no segundo tempo, manter um ritmo de bola. O meio-campo do Internacional não joga bem. O Pedro Henrique, eu acredito que teria que ser o titular do Internacional, um cara que toda vez que entra faz toda a diferença, um cara que briga pela bola, que vai para cima. Ontem, a partir da entrada dele, o Inter acabou dominando mais a área do Medellín, embora não tivesse surtido efeito, mas tinha lá na frente um cara para brigar com o goleiro, para brigar pela saída de bola do Medellín, e isso faz toda a diferença. O Johnny voltou da seleção, voltou bem, jogou bem, fez um bom jogo o Johnny, mas o Inter precisa dar um trato no seu meio de campo. O Depena não vem jogando bem. O Depena já precisa de um banco. Eu acho que esse jogador pode estar fazendo uma diferença no ritmo do jogo ali no meio-campo. Então isso o Mano vai ter que ver nos próximos jogos. Bom, ontem também teve jogo do Nacional do Uruguai contra o Metropolitanos, fora de casa. E o Nacional venceu o jogo. E aí é o líder do campeonato, líder do grupo no campeonato. Olha aí na tela para você, então, ficou a classificação do grupo B, grupo do Internacional na Libertadores. Nacional do Uruguai liderando com 3 pontos, o Inter é o segundo com 1 ponto, o Independiente também com 1 ponto, que empatou com o Internacional, e o Metropolitanos, que perdeu em casa para o Nacional, é o Lanterna, que eu acredito que vai ser o Lanterna desse grupo. Eu acho que o jeito que está esse grupo é o jeito que pode terminar, pelo menos os dois de baixo ali. Entre o Inter e o Nacional, eu acho que o Inter ainda tem mais time que o Nacional, mas são os dois que podem fazer uma frente. Agora, os dois de baixo, eu acho que vai ser assim. O Medellín, eu acho que tem um pouco mais time ainda que o Metropolitanos, pelo que eu vi do jogo deles ontem, e vai ser essa classificação, assim, na média. Beleza, gurizada? Como eu disse pra vocês, o Inter volta a campo no dia 18 de abril contra o Metropolitanos no Beira-Rio. Casa deve estar lotada, fazendo toda a diferença pro Colorado. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre a dupla Grenal. Eu sou o repórter Diogo Lachmann e até a próxima. Tchau.